Olá gente, tudo bem? Eu sou o Diego Souto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Quad Remesh, revisar um pouquinho o conceito sobre topologia e remesh. Esse é um vídeo que eu tive a ideia de fazer graças a um comentário do Francis Walter. Muito obrigado, Francis Walter, pelo seu apoio. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. A gente está em rumo aos primeiros 500 inscritos. Obrigado a vocês. Sempre deixem comentários de sugestões de aulas que vocês querem, de dúvidas, que eu vou fazer aqui trazer para vocês com muito carinho. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Quad Remesh. Mas, para entendermos melhor como funciona a ferramenta Quad Remesh, eu vou revisar um pouquinho com vocês os conceitos de topologia. Basicamente, o que é topologia? É a organização da malha. Diego, mas o que é malha? É a forma com que os polígonos eles vão estar organizados na nossa geometria, na nossa figura, na forma do que nós estamos modelando. Diego, não estou entendendo nada. Vamos lá. Observe aqui, eu sempre gosto de trabalhar nos cursos tudo muito visual. Aqui no YouTube tem que ser um pouquinho mais rápido por conta da retenção, né? O YouTube exige isso da gente, mas no curso a gente vê com mais calma. Então vamos lá. Todas as geometrias, quando a gente trabalha com escultura digital, são formadas por vértices, edges e faces. Basicamente, os vértices são as vértices, arestas são as edges. Eu utilizo muito o termo edges porque os programas, o próprio nome Sculpt, ele classifica muito como keep sharp edges, keep edges. Então, eu acabo utilizando mais o termo edges, mas basicamente edges são arestas, é a mesma coisa, são linhas. Observe que, veja as imagens como elas estão organizadas, como elas estão aí para vocês. Eu gosto muito de trabalhar essa parte visual. Eu gosto também de utilizar mnemônicos. Digo, eu sempre confundo o que é aresta com vértice. Eu utilizo o mnemônico aresta, alinha, alinha. Linha alinhada, para lembrar de que A de aresta e A de alinha, alinha. Isso acaba fixando muito nos alunos. Muitos já falaram, nossa, agora eu não esqueço mais, utilizando isso. Linha, alinha, alinha. É meio como se fosse também um trava-língua. Nós temos vértices, basicamente são esses pontos de intersecção de encontro das arestas. Mas eu não gosto de ficar falando que esses termos são muito complexos, porque o aluno acaba não entendendo. E eu gosto de deixar mais simples possível. Associa vértice à letra V. V de vértice. Aí você não esquece. E nós temos as faces, que elas podem ser quadradas, os quads, ou triangulares. Então aqui, observando essa imagem, a gente consegue ver os vértices, as edges, arestas, as faces, que podem ser quadrados ou triângulos. Agora nós temos os polígonos, que são compostos de vértices, arestas e faces. Nós temos a superfície e o body, a geometria, a mesh, como falamos também. Então, topologia, sempre que você escutar a palavra topologia, associe as palavras-chave polígonos. Topologia refere-se à organização dos polígonos. Palavra-chave é topologia, organização, polígonos. Que são polígonos compostos por vértices, arestas e faces. É bem simples, uma coisa vai levando a outra. Diego, você está falando rápido demais. Aqui eu tenho que ser rápido, um pouco rápido, mas vocês podem tirar print, anotar em casa, sempre aconselho vocês anotarem, porque isso acaba fazendo vocês fixando também. E aqui a gente vai ver muitos exemplos práticos de topologia. Quando a gente observa aqui na imagem, a gente percebe que a topologia, a forma é a mesma, mas a topologia, a maneira com que os polígonos estão sendo organizados é totalmente diferente. Então, existe sim pessoas que trabalham somente com topologia, fazendo uma retopologia dos modelos. Vamos lá, vou voltar aqui para a prática para vocês entenderem. Lembrando que eu aconselho vocês a fazer tudo comigo junto, porque assim vocês aprendem. É um método que eu gosto de utilizar, um método mais manual. A gente vai aprendendo tudo. Pronto, uma vez que eu revisei com vocês o que é topologia de maneira mais rápida, eu vou criar para vocês um programa, uma área de trabalho aqui para gente. Então vamos lá. Eu vou vir em Add, vou adicionar uma box. Onde é que ela está? Tá aqui, pronto. Eu vou ativar o meu wireframe para ver a quantidade de polígonos. Vou desabilitar aqui o meu quad para que ele não fique... Validei, pronto. E vou utilizar outra ferramenta para que a gente não fique vendo os face groups agora. Ótimo, eu simplesmente adicionei a box e validei. Agora eu vou adicionar outra box. Eu venho aqui, adicionei. Com a ferramenta Gizmo eu vou colocar ela para o lado. Pronto, deixei ela para o lado. Só que dessa vez eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou modificar a topologia dela. Deixar a topologia aqui. Perfeito, validei. Quando eu desabilito o meu wireframe, digo, o meu wireframe não está aparecendo. Eu vejo o vídeo de configuração de interface, que eu mostro para vocês tudo como configurar certinho. Então vamos lá, eu tenho dois quadrados, duas geometrias, dois bares, duas formas. Elas são idênticas, iguais em tamanho e em aparência. Porém, quando eu ativo o wireframe, eu percebo que eu possuo uma topologia diferente. Ou seja,
quando eu for utilizar as minhas ferramentas de escultura, seja ela o Clay ou qualquer outra, eles vão atuar de maneira diferente sobre sobre topologias diferentes. Por mais que a geometria, que a face, que tudo seja igual. A gente observa dois quadrados perfeitamente iguais. Só que quando eu venho com a ferramenta de escultura Clay, nesse daqui que tem uma topologia diferente desse, olha o que acontece. Esse daqui fica mais quadrado, porque ele está mais low poly. Então você já pode considerar isso para utilizar e aplicar técnicas de low poly. No futuro eu vou lançar um curso sobre low poly também, bem interessante. Já estou organizando aqui as ideias. Pronto, vamos lá. A gente entendeu isso. Todo esse conceito, tudo isso é para vocês entenderem como a ferramenta de Quad Remesh funciona. Eu aconselho vocês a verem também o vídeo sobre operações booleanas e o vídeo também de Remesh para iniciantes. O Remesh é uma aula, se não me engano, a aula 5 do curso grátis aqui de como utilizar o Nomad Sculpt. Porque aí vocês acabam aprofundando, entendendo um pouco mais. Eu sei que de início é um pouquinho difícil, mas com o tempo tudo vai clareando. Agora eu vou vir aqui em Presets. Venho aqui nessa pastinha, depois venho em Presets. Venho nesse Animation e coloco Add to Scene. Adicionei ele à cena. Vou colocar ele aqui para o lado. Pronto. Eu gosto também de deixar, é um toque meu, de deixar o pivô alinhado. Então, eu vou vir aqui, pivô, center, deixo ele aqui alinhado, pronto. Assim facilita na hora, desabilito, na hora de eu fazer o scale, escalonar ele, pronto. Vou deixar aqui no meio de lado. Aqui, nessas duas primeiras formas, nós temos hard surface. Nós temos as arestas, elas estão definidas, os ângulos estão definidos. Já quando a gente vem para o rosto, a gente percebe que é diferente a forma com que os polígonos estão organizados. A gente tem curvas, a gente tem áreas côncavas. É totalmente diferente de um hard surface. O que quer dizer isso? A gente tem que considerar tanto a topologia quanto a forma, a depender da técnica que a gente vai aplicar com o nosso Quad Remesh. Eu estou aqui com o meu Quad Remesh já ativado. Ele possui essas opções aqui, que são Guides, Densidade, Hard Edges, Reproject Vertices e a Simetria. Na prática, em casa, vocês treinando cada uma delas, vocês vão ver como elas se comportam de diferentes modos. Eu vou desabilitar aqui todo mundo. Pronto. Eu vou falar sobre as principais. Perceba, aqui eu tenho meu quadrado. Aqui também tem meu quadrado. Ambos com topologias diferentes. Se eu desabilitar o meu Hard Edges, olha o que acontece quando eu aplicar a retopologia. Aqui é como se fosse um remesh. Eu posso aplicar o remesh para fazer a topologia diminuir pela metade, a quantidade de polígonos diminuir pela metade, ou para ele reorganizar a minha topologia considerando a forma. Então vamos lá, digamos que eu queira manter essa mesma forma, só que organizando a topologia. Assim, ó, ficou interessante. Agora vamos ver nesse daqui, que possui a mesma forma e topologia diferente. Eu coloquei same, ele aplicou a mesma coisa, falou que deu um sinalzinho de que a minha simetria não está funcionando. Agora vamos fazer o seguinte, nesse daqui eu não vou colocar same, eu vou reduzir pela metade a quantidade de polígonos. Olha como ficou. Novamente vou reduzir pela metade. Olha como está ficando. Eu vou fazer o seguinte. Vocês perceberam que as linhas elas se mantiveram alinhadas, as arestas se mantiveram com o seu ângulo alinhado. Mas digamos que eu não tivesse face groups aplicados a essa geometria. Olha o que iria acontecer quando eu aplicasse o same. O ref, perdão, que é pela metade. Ele acabou organizando a minha topologia, desabilitar o wireframe, só que ele criou uns pequenos bevels aqui do lado, né? Ele foi alterando a forma também. Olha só agora. Alterou mais ainda. Vou refazer. Desfazer os comandos que eu fiz. E agora eu vou ativar também o meu Hard Edges, que na prática vai ser a mesma coisa do meu Face Group. Porque digo o Face Group, ele manteve as inclinações também, quando ele estava ativado, e o Hard Edge não é a mesma coisa? Não, porque quando você tem um conhecimento de Face Groups, como eles funcionam, e de Hard Edges também, vocês acabam conseguindo resultados diferentes, principalmente quando você vem para figuras que têm geometrias mais côncavas, que são mais orgânicas. Então, é bom você entender isso. No vídeo de Face Groups, a gente fala também sobre como utilizar o Face Group. Já a gente vai fazer um resuminho aqui nessa aula também. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se eu aplico o meu Quad Remesh numa figura, um hard surface, com linhas alinhadas, com esse tipo de estrutura,
ele vai se comportar de diferentes modos. Então aqui eu posso ativar minhas linhas guias, a densidade, face group, add edges, Rito Project Vertices, para conseguir diferentes resultados. Aí em casa, vocês testando, vocês colocam uma bola, colocam um quadrado, colocam figuras mais diferentes e vão testando, brincando, que vocês vão perceber diferentes formas. Aqui eu estou mais orientando vocês a como utilizar de uma maneira mais, digamos assim, assertiva, mais técnica. Agora nós temos essa figura, um rosto aqui, com toda essa topologia, e vamos aplicar, com todo mundo aqui ativado, vamos aplicar o Same. Olha só o que vai acontecer. Vamos calcular nossa topologia clicando em Same. Eu vou desabilitar o meu wireframe. Olha só o que aconteceu. Nossa, digo, então se eu aplicasse o meu remesh, viesse aqui no remesh, colocasse uma malha muito mais alta, keep sharp edges e utilizasse, seria melhor do que utilizar o face group? Em tese sim, mas isso ia acabar consumindo muito poder de processamento da sua máquina. E nem sempre isso é interessante. Às vezes você não tem um poder tão grande de processamento, você não tem uma máquina tão potente e você acaba deixando tudo muito mais lento, o seu workflow, a forma que você trabalha. Para evitar isso, a gente pode utilizar o Quad Remesh de uma maneira muito mais optimizada. Digo, como assim? Não estou entendendo nada. Então vamos lá na prática. Eu estou aqui com o meu wireframe ligado. Agora eu vou vir em Face Group. Eu vou criar um novo grupo. Eu vou desabilitar aqui o meu Auto Pick. Lembrando, se você não sabe utilizar o Face Group, já tem um vídeo aqui no YouTube ensinando. Eu vou direto ao ponto nessa aula. Vou vir aqui em Dot e vou criar aqui, ó, clicando aqui, com o meu Face Group ativado, vou criar um novo grupo ao redor dos meus olhos. Vou com a ferramenta Relax, deixar isso aqui mais smooth. Lembrando o seguinte, para eu utilizar o meu Dot, o Face Group tem que estar ativo e o Auto Pick desativado. Se o Auto Pick estiver ativado, olha o que acontece. Eu vou vir aqui, Face Group, criei um novo grupo bem no meio. Se o meu Auto Pick estiver ativado, olha o que eu faço. Eu clico e saio do vermelho. Eu clico e saio do azul. Ele faz isso. Pronto. Ativei agora, criei um Face Group. Vou vir aqui no meu quadro Remesh e vou aplicar o Remesh. Perdão, quadro Remesh não deixa de ser um Remesh. Vou aplicar o Remesh aqui. Perceba o seguinte, eu não estou nesse momento com o meu Face Group ativado. Ele está desativado. Vou aplicar meu Remesh em Same. Olha o que vai acontecer. Vai ficar todo mundo igual. Vou desabilitar meu wireframe. Olha como ficou. Agora, desfazendo, ativando meu Face Group. Olha o que vai acontecer. Same. Vou desabilitar o wireframe. Desabilitar. Olha a diferença que ficou o meu remesh quando eu criei um Face Group em determinadas áreas. Digamos que eu queira um modelo com a topologia muito baixa, que em determinadas áreas eu não perca tantas características. Eu vou criar um Face Group sobre aquela área e vou aplicar o meu remesh. Em Same a gente percebe que deu uma leve diferença do original, porém eu poderia aumentar a minha quantidade de polígonos. Lembrando que quanto maior a quantidade de polígonos você tiver na sua malha, mais detalhes vocês vão ter, mas também muito mais, como eu diria, pesado vai ficar o seu programa. Vou desabilitar. Já está desabilitado o meu wireframe. Vou habilitar, na verdade. Olha como ficou. Então, ó, perceba, aqui nesse ponto, a malha parece que o remesh não ficou tão interessante. Poderia aplicar novamente o remesh. Às vezes ele pode consertar essa área. Ficou interessante. Às vezes pode piorar. Melhorou um lado, piorou outro. Então, lembrando que eu já mostrei para vocês outras formas de como modificar determinadas partes, a topologia, para ficar com mais detalhes. A gente unindo esse conhecimento com o conhecimento do Mix, a gente tem o Decimate, utiliza a ferramenta de Mask. Isso é uma aula mais, como eu diria, avançada, mas você pode mascarar determinadas partes e aplicar um Remesh em determinadas... É o Dynatopo aqui, né? Em determinados momentos. Digamos que eu selecionei, vou ver aqui no rosto, minha ferramenta Mask, desabilitar o wireframe, digamos, refazer tudo aqui. Digamos que estou com essa parte aqui. Vou utilizar Mask, vou nessa parte mascarar, inverter, fazer um blur, pronto. Digamos que eu queira pegar essa parte aqui e deixar uma densidade bem alta. Vou ativar o meu wireframe para a gente ver como está aqui.
E agora eu vou aplicar Remesh. Agora eu coloquei muitos polígonos aqui, ó. Vou vir em Clear All, em Mask, né? Clear All, desabilitar o meu wireframe. Agora, quando eu vim em quadro Remesh, que eu for aplicar ele novamente 30.000, eu já vou ter uma diferente organização da topologia. Vamos ver se ele vai manter, o que vai acontecer. Já manteve mais a forma, não deixou tão craquelado como estava nas primeiras tentativas. Ativar o meu wireframe, ver como ficou. Então perceba aqui, com diferentes técnicas, com diferentes ferramentas, a gente consegue ter resultados similares, às vezes até idênticos. O importante é vocês entenderem como utilizar a ferramenta e o porquê delas. Eu entendo um pouquinho mais sobre quadro remesh, eu entendo mais sobre um pouquinho sobre a organização das malhas, o que são edges, o que significa hard edges, linhas duras, inclinações mais precisas. Quando vocês entendem os conceitos e também praticam bastante, aí em casa, eu vou adicionar, vou aplicar o remesh sobre essa geometria, sobre quadrado, sobre triângulo, sobre algo deformado, vocês vão vendo como tudo vai se comportando e também identificando qual é a melhor forma de workflow para você, a ferramenta que você mais gostou, o que mais faz sentido na sua forma de trabalhar dentro das possibilidades que você tem. Não tem um hardware muito grande, você consegue resultados tão incríveis quanto pessoas que têm um hardware maior. A pessoa que tem mais memória pode trabalhar com mais polígonos, é verdade. Facilita um pouco? Facilita, mas não necessariamente vai ter um resultado melhor. Então é muito importante isso, que vocês tenham isso em mente para conseguir o melhor resultado e não ficarem tristes. Eu não posso fazer isso. Não, vocês conseguem sim. Agora, para finalizar a aula, eu quero novamente agradecer a todos os alunos apoiadores e vocês estão se inscrevendo também. É graças a vocês que eu consigo trazer esse tipo de conteúdo de qualidade. Aqui no YouTube, as aulas têm que ser mais rápidas por conta da retenção, mas mesmo assim eu faço aula no ritmo mais ok, mais leve, para que vocês possam entender e acompanhar aí de casa juntamente comigo. Porém, isso prejudica muito o alcance. Por tal motivo, é muito importante que vocês se inscrevam, compartilhem, me ajudem a bater a meta de 500 inscritos aqui, não 500 alunos, 500 inscritos. Gente, mais uma vez, meus parabéns a vocês que chegaram até aqui. Quer dizer que vocês de fato querem aprender. Meus parabéns, isso é difícil. No início a gente se perde muito, a gente fica triste por não entender tudo completamente, mas é só uma questão de tempo. No futuro vocês vão aprimorando cada vez mais e mais. Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Tchau, tchau.